Por isso que é importante entender que o medo não domina a gente. Se a gente controlar, a gente tiver aquele autocontrole, a ciência fala sobre algo interessante. Quando fala o controle do eu, não é o orgulho, tá? É você controlar as suas próprias emoções, é o seu ser, você como ser humano, controlar as suas emoções e você dominá-las. Colocar em rédea curta, que eu costumo dizer, colocar em rédea curta. Se vem um sentimento de ódio, esse sentimento não vai dominar o meu coração. Elimina. A gente tem essa capacidade. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Então, quando fala sobre batalha interior, todo ser humano luta muito com as emoções. No entanto, desde o início até hoje, a Bíblia nos alerta a tomar cuidado com as nossas próprias vontades, com aquilo que nós pensamos, com a forma com que nós agimos. A Bíblia, desde o começo, alerta a gente sobre isso. Por quê? Ela sabe que é uma batalha. É uma guerra que nós enfrentamos praticamente diária para lutar contra nossas vontades, para poder seguir firme aonde Deus quer que a gente siga, né? O texto áureo já trata sobre a paz de Deus. Qual o meio mais eficaz para a gente vencer todos os sentimentos, emoções? É tendo o quê? A paz. A paz de Deus. Por que a paz de Deus? Não é qualquer paz, é a paz de Deus. Porque ela excede todo e qualquer, ou seja, ela vai além do nosso raciocínio, da nossa compreensão, do nosso entendimento. E ela eleva a nossa mente ao ponto de a gente esquecer qualquer sentimento ou emoção que possa tentar nos dominar. Monsilas falou algo muito interessante, que para deixar de lado a emoção e seguir a razão. De alguma forma eu posso até entender o que ele quis dizer. De alguma forma eu até entendo o que ele quis dizer. Mas todo ser humano, ele precisa de um pouco de emoção para tomar atitudes. Ele precisa, é necessário para o ser humano. O ser humano racional demais, ele é frio. O ser humano racional demais, ele não age por impulsos, ou adrenalina, ou algum hormônio que o incentive a fazer. Então ele tem que ter um pouquinho de emoção. Agora a pessoa racional demais... leitura? Tá bom. Pessoa racional demais, o que ela faz? Ela é muito fria, ela é muito dura, e ela acaba não tendo o quê? Compaixão uns com os outros. Então o ser humano, ele tem que ter tudo, não é questão de deixar um de lado e sem focar no outro. Tem que ter o quê? Aquele equilíbrio que a gente sempre fala. Tem que ser equilibrado, não emocional demais e também nem racional demais ao ponto de ser tão duro e deixar de lado o sentimento e o afeto entre os irmãos. Monsilas lembrou aqui que não foi lido aqui a leitura bíblica em casa, mas eu vou ler aqui e já vou fazer um resumo aqui, só para a gente poder ganhar tempo, tá? Aqui em Filipenses 4 fala: regozijai-vos sempre. Alguém sabe dizer o que é regozijo? Regozijo, uma alegria, né? É algo... eu acho que vai muito além da alegria o regozijo, né? É júbilo, né? Vai muito além da alegria. Mais do que alegria. E vai muito... Quando fala essa questão de regozijo, vai muito além. Então, o que o escritor fala pra gente aqui? Para a gente regozijar sempre, ou seja, ir além da alegria. E não é só no momento, não é só no sentimento, mas é sempre. E muitas pessoas se emocionam só naquele momento, tem aquele sentimento rápido só naquele momento, tem aquela emoção que vem um pouquinho, pode até ficar um poucos dias ali no coração, daqui a pouco some. Mas o que a Bíblia ensina pra gente? Pra gente regozijar sempre. Mas quem é que consegue se regozijar sempre? Porque a nossa vida é uma tribulação, em alguns aspectos, claro, né? Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas a Bíblia nos ensina que é possível fazer isso. Por mais que a gente ache que não,
E eu sempre comento, às vezes o cristão está numa situação tão difícil, está ali dando sorriso, se alegre, aquela felicidade toda, e está brincando. Eu gosto bastante de se divertir lá em casa, brincar. Às vezes nem sempre o dia está tão bom, mas eu estou ali brincando, porque isso alegra o nosso coração. Aí é aquele versículo, né? Alegrar na tribulação. Sim. Então, se é sempre, é no momento de vitória. É em todos os momentos. Mas é complicado. Sim. Ficar alegre na tribulação. Não, com certeza. Em todo momento, a gente nem sempre vai estar bem, mas a gente tem uma orientação para isso, para estar sempre regozijando em quem? No Senhor. Porque se regozijarmos nas pessoas, elas vão nos frustrar. Se alegrarmos com as pessoas, dermos votos de confiança, elas vão nos frustrar. Mas se nos alegrarmos extensamente no Senhor, Ele nunca vai nos frustrar. Então aqui o regozijo é no Senhor. E que seja sempre a nossa equidade notória a todos os homens. Aqui há algo interessante que eu sempre gosto de dizer. Equidade. Diferente de igualdade, a equidade é você dar mais para quem precisa mais e dar menos para quem precisa menos. Até esses dias fizeram uma charge, né, faz um tempinho, colocaram um muro bem alto e do lado tinha uma pessoa alta e do outro tinha uma pessoa baixa. Se você desse a mesma quantidade de caixa para aquelas pessoas, o que aconteceria? A pessoa alta conseguiria ver do outro lado, a pessoa baixa não ia conseguir ver. Ou seja, teve que dar mais caixas para aquela pessoa, para que ela pudesse chegar o quê? Na equidade. Não é igualdade, é equidade. Igualdade é você dar a mesma quantidade para as pessoas. Equilíbrio. Sim, é a equidade que eles chamam, né? Obrigado, irmão Silas. Equidade. Então a nossa equidade tem que ser notória a todos os homens. Porque há pessoas que precisam mais. Há pessoas que necessitam mais. E muitas pessoas até acham, mas eu sou o queridinho de Jesus porque eu estou recebendo mais. Não, é porque você precisa mais. Muitas pessoas olham, mas eu sinto tanto um carinho comigo, é porque você precisa mais. Porque tem pessoas que são mais resistentes. No entanto, a Bíblia fala, aqueles que são fortes, vós fortes, suportai o quê? A fraqueza dos mais fracos. Nem todo mundo vai estar forte, nem todo mundo é forte. Porque há momentos que tem pessoas que é muito forte, muito resistente, mas há momentos também que a pessoa está fragilizada. Mas tem pessoa que parece que é fraca todo dia e precisa de ânimo todo dia. E precisa de estar ali se alegrando todo dia. E o escritor aqui fala, ainda acrescenta, não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui ele fala sobre a ansiedade, né? Não estejais, o que é inquietação? É a gente ficar pensando demais no futuro, preocupando demais com o futuro e querendo que o futuro seja conforme a gente quer. E a gente fica com essa euforia, com essa preocupação, o que vai ser amanhã, como é que vai ser depois de amanhã, como é que vai ser semana que vem, como é que vai ser a aula de amanhã, como é que vai ser o trabalho de amanhã. E a nossa mente parece que está trabalhando já hoje, está trabalhando hoje por um serviço que é amanhã ainda. A nossa mente já está cansando hoje, sendo que o serviço é amanhã. Porque a gente está trabalhando, usando a nossa mente para trabalhar, sendo que o momento não é agora. Porque se a gente tem um trabalho amanhã, deixa para amanhã, fazer as coisas amanhã. A gente sabe que o dia de amanhã a gente nem imagina o que vai acontecer. E se a gente nem despertar amanhã, vai só se preocupar, sofrer, não vai viver o hoje. A vivência do hoje é muito importante. Paulo fala, não sejais inquietos por coisa alguma. Ele falou para se preocupar pelo menos com uma. Ele falou para não estar inquieto por coisa alguma. Mas antes o quê? Sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. O dia da manhã não pertence a nós. Sim, com certeza, irmão Geraldo. O dia de amanhã não pertence a gente. E quando Paulo aqui fala sobre oração e súplica, a gente ora. Daqui a pouco a gente fazer suplicar, a gente está clamando já está gritando, já está chorando, já está pedindo para Deus entrar com providência, porque eu até comentei esses dias que a gente ora e às vezes nem a gente mesmo acredita na nossa própria oração. A gente ora, a gente duvida da nossa própria oração. E quando a gente duvida da nossa oração, é natural do ser humano ter essa fragilidade, essa ausência de alguma coisa.
Mas se a gente começa a pensar em quem a gente está orando, para quem a gente está orando, a gente começa o quê? Ter uma visão diferente disso. A gente está orando para um Deus todo-poderoso, a gente está orando para um Deus que pode fazer todas as coisas, a gente está buscando a um Deus que pode transformar, curar, libertar, restaurar, fazer tudo o que Ele quiser. Nós estamos orando para esse Deus. E Paulo fala para orar e suplicar. Alguém sabe dizer o que seria súplica? Você insistir naquilo que você quer. Seria bem isso. Pode falar, irmão Zé. Orar é insistir. Você ora, daqui a pouco você vê e fala, acho que essa oração parece que não chegou até Deus, então eu vou insistir, eu vou suplicar. Ou você clama um dia, daqui a pouco você continua naquele propósito de oração, suplicando de forma intensa, para que Deus possa fazer algo, não que Deus não queira fazer, mas talvez Ele quer que a gente clame um pouquinho mais, busque um pouquinho mais. Porque a sua insistência vai comover mais rápido o coração de Deus. Deus vai saber que você necessita daquela coisa imediata. Sim, com certeza. E aqui a gente já falou sobre esse versículo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o quê? Os nossos corações, sentimentos em Cristo Jesus. É que Ele entrega todo o seu caminho ao Senhor, né? Confia nele, Ele fará. O próprio Jesus falou, não fiquem ansiosos por coisa alguma, né? O próprio Jesus entendia. Tem uns que confia desconfiando. Não confia totalmente. É a confiança morna, é? Confia desconfiando. É a confiança morna. Aí não tem jeito de Deus trabalhar. E aqui em Mateus capítulo 9, que é a nossa leitura bíblica, né? E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós temos a questão da compaixão, né? Que é o sentimento, que é sentir compaixão de alguém. Por isso que eu volto a dizer, se a gente for racional demais, a gente não vai sentir compaixão de ninguém. Me faz até recordar da história de Jó, aqueles amigos que Deus nomeou como os amigos, eram os mesmos que começaram a pensar que Jó viu o que? Pecado contra Deus. E começaram a falar, se ele está passando por isso, automaticamente ele deve ter pecado contra Deus, deve ter feito alguma coisa contra Deus, e Deus está punindo-o de alguma forma. Então, essa insistência nessa racionalidade acaba fazendo o quê? Deixando a gente duro demais e não tendo compaixão das necessidades uns dos outros. Compaixão já significa, se vai um irmão lá na frente, conta uma bênção, você tem que alegar com a bênção que ele recebeu. E algo interessante aqui, o que é mais fácil? A gente se alegrar com os que se alegra ou chorar com os que choram? Chorar com os que choram é mais fácil, porque quando você vê alguém, existe aquele... Porque é mais fácil você chorar com o que chora, por quê? Porque é um sentimento de dor. Você vai sentir aquilo, você vai chorar, se entristecer. Agora, se alegrar, você vai ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Existem duas pessoas que estão aqui no mesmo lugar, no mesmo tempo, fazendo o mesmo pedido para Deus. E de repente aquela pessoa conseguiu primeiro. Ela vai aqui se alegrar com os irmãos, contar a bênção. Aquela outra pessoa, como que ela vai se sentir? Ela vai falar, eu tenho mais tempo na igreja, Deus abençoou, eu tenho mais novo, chegou na minha frente e deixou eu para trás. Então, e depende também do grau que, como o Zé falou, do grau de humildade. Mas em diversos casos a gente vê a pessoa, por que ele conseguiu e eu não? Por que foi a vez dele e não a minha? Mas se ele se alegrar com o outro, aí Deus vai ter mais. Sim, mas por isso que a gente fala sobre sentimentos. Existem momentos que a gente tem que tomar a nossa racionalidade e procurar de alguma forma se alegrar com ele e não deixar que o sentimento tome conta do nosso coração. Aí tira para aquele que trabalhou, aí vem você trabalhar, o outro chegou depois do meio-dia e no final do dia recebeu a mesma quantia e falou, mas eu cheguei mais cedo. Aí, tá vendo? É um texto bíblico, né? Os trabalhadores da vinha
O trabalhador, pode falar, Mocilas? Chefinho. Falou o seguinte, ele disse, qual o lugar que eu na casa de festa ou na casa de luto? E aí ninguém gosta de casa de luto, mas é melhor que você deve estar lá, porque lá na casa de festa. Sabe por quê? Porque ali é ele que usa o nosso filho. Se ali no futuro eu vou passar por isso aqui. Festa não, festa tudo é alegria. Entendeu? Mas ali, todo mundo chega no final da sua história ali. Se eu vou passar por isso, eu não gosto de casa de luto. Eu vou porque às vezes é necessário. Eu prefiro a casa de festa. Faz uma festa lá então. Faz uma festa lá, Mocilas, pra nós. Cada vez que você vai na casa do luto, você procura melhorar mais. É que faz um exame de. É que faz aquele. Porque ali eu fico todos os homens. Ali não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem bonito, não tem feio. Não tem grande nem pequeno. E ali você- Todos passando por aquela trajetória. E ali você faz um. A ação é antes, não é ali. Ali é o final. E você faz um exame de consciência, né? Você faz uma autoanálise e fala, poxa vida, quem é que nunca fez isso? Chegar no velório e falar, caramba, a pessoa morreu tão jovem. O lugar bom você pregar o evangelho é ali. É ali que você tem que conscientizar a pessoa de que ele está um passo daquilo ali. E ele precisa de se consertar antes. E algo interessante, a diferença entre a casa do luto e a casa da alegria, onde tem alegria, é que onde está a festa, nem todo mundo se cumprimenta. Se você não gosta de uma pessoa, você não vai cumprimentar ela. Agora na casa do luto, até de quem você não gosta, você está abraçando. É verdade. E muitas das vezes não é nem com falsidade, realmente você está sentindo aquilo. Você está sentindo aquela dor, você abraça aquela pessoa, você esquece todos aqueles problemas, porque a sua consciência está focada, poxa vida, a pessoa perdeu alguém, e você está trazendo uma questão de respeito ali naquele momento. Agora na casa da alegria, você não gostar daquela pessoa, você não vai nem falar com ela. Agora na casa do luto, você está abraçando. Eu gosto eu sou muito emotivo e sentimental. Aquele pessoal chorando, aí começa a chorar também. Na casa de luto só tem a diferença só no dia da ressurreição, porque morreu com todo mundo vai para um lugar só. Olha, quando o Eugênio morreu, eu estava na cemitério, e aí eu comecei a ouvir os gritos lá para onde estava lá, e o que será aquilo, meu Deus? Aí ficou tirando a roupa, o cara está gritando daquele jeito. Eu fui lá, estava chorando pelo meu genro, fui lá. Cheguei lá, estava um velhinho sozinho dentro do caixão da velhinha que morreu. Não tinha ninguém, só ele chorando lá em cima, falando coisas terríveis. Meu Deus, agora eu perdi, cara. Meu Deus, fazer o que na tua cara desesperado, velho? Eu cheguei chorando, meu Deus, agora. Consolar uma pessoa que ninguém está me consolando, mas eu não vou dar um jeito de. Cheguei, meu querido, isto faz parte da vida, né? Se não foi ela foi, eu seria você. É o Senhor que vai. Gostei do... Você é bem animador, hein? Aí eu consolei ele lá, ele se acabou de ser calmo. Eu também estou nesse mesmo modo que o senhor está. Eu estou falando com alguém que está aí. Graças a Deus foi normais. Tempo depois chegou os parentes do velhinho. Mas eles estão desesperados. Não chora não. É Mocilas animando. Não chora não, o próximo é você. Daqui a pouco é você junto com ela aqui. Meu Jesus. Jesus chorou. Outra expressão de sentimento, né?
Isso foi quando ele chegou diante do sepulcro ali, que estava Lázaro, né? Ele chorou por conta da incredulidade das pessoas, né? Jesus sabia, todo mundo sabia que Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa, mas eles não tinham ainda experimentado, se eu não me engano, tá? Se estiver errado pode falar, não tinha experimentado ainda Jesus ressuscitando um morto ainda. Acho que foi a primeira ressurreição, não foi? Primeira ressurreição, eles não tinham visto ainda isso. Então para eles era algo absurdo de acontecer. No entanto, quando ele falou, acho que foi para Marta, né? Marta, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Olha só, ela já estava pensando lá na ressurreição dos mortos para serem arrebatados. E ele olha para ela e falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Até era algo novo para eles. Então, no sentimento de Jesus em relação a isso, como ser humano, tá? Jesus, como ser humano, ele chorou por conta da incredulidade das pessoas. As pessoas viram que ele era poderoso, viam que ele podia fazer, mas ao mesmo tempo não acreditavam que ele poderia fazer aquilo, ressuscitar um morto. Você explicou bem, porque eu já vi o pregador dizer que Jesus chorou por causa de Lázaro. Por que você quer ressuscitar? Por que ele quer chorar de ressuscitar? Quer ressuscitar o camarada e quer chorar para quê? Ainda bem que não era você no lugar de Jesus lá, viu? Não, da próxima é você, Marta. Aqueles que não criam, porque Jesus podia fazer um milagre. Eu acho assim que, se eu estiver errado, você pode falar, mas eu acho que tudo aqui, a morte de Lázaro, Jesus deixou acontecer porque tinha muitos incrédulos no meio, tinha que ver o que Jesus ia fazer. Verdade. Gente, vamos tentar ganhar tempo aqui, porque o assunto tá tão legal, mas a hora já tá correndo já, né? O assunto tá tão bom. Então a gente vai tratar na introdução aqui. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que é vontade, e livre. Para o quê? Pensar, sentir, desejar e agir. Nós temos que tomar muito cuidado. Todo ser humano tem a sua liberdade. Tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de sentir, de desejar e de agir. Por isso que os pensamentos, como a gente falou no domingo passado, o pensamento é muito perigoso. Você acreditar que tudo que você pensa é algo real. Tudo que gera na sua mente é algo real. Tudo que é formado como pensamento é algo real. Porque se você achar que tudo que você pensa é real, logo a sua mente vai ser o quê? Totalmente conturbada, e pensamentos que não são seus, que confrontam o seu caráter, você vai fazê-los e vai o quê? Expressar o seu desejo e a sua ação. Para quê? Para que aquilo aconteça. Se eu não me engano, tem um versículo que Jesus fala, né? O fato de você pensar, ou de você pensar e depois você agir, o pecado consuma-se. Alguém lembrar do texto? Eu não me recordo bem do texto. Jesus fala que você premeditar ou pensar no seu coração, premeditar no seu coração já é pecado. Porque você está formando aquilo já no seu coração, na sua mente. E é só questão de tempo para você o quê? Fazer. E você consumar aquilo que você colocou no seu coração. Então nós temos que saber que toda a nossa mente é alimentada, precisa ser cuidada de boa forma com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente age. Porque existe uma questão muito complicada que é desejos. Se a gente não tomar cuidado com desejos, me faz até recordar das mulheres, inclusive toda mulher grávida comenta isso, que tinha uns desejos absurdos, né? A minha mãe, se eu não me engano, ela comia bloco, tijolo, aquele tijolo baiano. Ela tinha um desejo de comer, ela comia. A cara tava com desejo de morder sabonete. Foi acho que na gestação da Alice ou da Rafa, não sei. Ela tinha vontade, acho que cheirava os produtos de limpeza assim, ó. E aquele negócio parecia um suco de fruta para ela. Então a gente tem que tomar cuidado com os desejos, porque eles podem, ao mesmo tempo de trazer aquela sensação, podem destruir a nossa vida se a gente dar ilusão a eles. Então nós vamos tratar sobre isso como ser humano em todo completo, né, com as suas emoções, com seus sentimentos, com a sua racionalidade. Se alguém encontrar o texto aí, pode ler, tá? Propósito do estudo.
Aqui o escritor trata especificamente sobre a questão dos transtornos, né? De saúde mental, as crises que as pessoas sofrem. Eu já falei aqui que tem crises que são formadas por atitudes nossas erradas. A geração tecnológica, que fica mais tempo nas telas. Eu, particularmente, ultimamente eu comecei, depois que eu troquei de celular, eu comecei a acompanhar o tempo que eu fico na tela do celular. E eu percebi que eu estava ficando 4 ou 5 horas na tela do celular. Fazendo o quê? Eu não sei, eu não lembro. Mas eu estava 4 ou 5 horas na tela do celular. Boa parte desse tempo eu ficava trabalhando, que pela manhã eu vou lá, trabalho, fico mexendo, respondendo o cliente, entre outras coisas. Mas isso me preocupa porque o excesso de tela pode fazer mal para a nossa mente. O excesso de tela pode prejudicar a nossa mente. Inclusive tem pessoas que vivem a vida olhando para o celular durante a noite. A noite foi feita para quê? Para dormir. Porque algo interessante é que o nosso cérebro, ele é recepcionado, por exemplo, assim, ele recebe informações, aquilo que nós ouvimos, vemos. Então se o seu cérebro, por exemplo, hoje está de manhã, o seu cérebro está o quê? Liberando dopamina para você ficar durante o dia, porque está de dia. O seu olho viu que está de dia e mandou essa informação para o seu cérebro e ele está liberando dopamina, que é aquela sensação de... eles falam que é o hormônio, né? Para você ter mais disponibilidade durante o dia. Agora, se chega à noite, o hormônio da dopamina reduz e aumenta o da serotonina, que é um hormônio que faz com que você tenha sono durante a noite. E quando você coloca a tela do celular no seu rosto durante a noite, com a luz apagada, o que seu cérebro vai entender? Que ainda está de dia. O que ele vai fazer? Em vez de liberar o hormônio para você dormir, ele vai liberar o hormônio para você ficar acordado. Quem é que nunca teve a experiência de colocar um filme lá e de repente passou 11, meia-noite, 1 hora, acabou o filme? Cadê seu sono? Foi embora. Quem é que nunca teve essa experiência? E daqui a pouco você tenta dormir, parece que a cama tá quente, a cabeça começa a esquentar, tudo atrapalha, porque o sono vai embora. Então as pessoas estão tendo muito transtornos por conta do excesso de tela, inclusive a geração de crianças. As minhas filhas eu evito demais deixá-las na tela. Eu evito muito deixar com que elas fiquem no celular. No celular, a Rafa tinha um celular que a mãe dela deu para ela, proibi ela de mexer. Não mexe mais no celular. Tá lá o celular abandonado lá. Tá ruimzinho também? Tá lá abandonado o celular. Ela pede meu celular, papai, eu posso pesquisar alguma coisa? Eu falei, pode. Pesquisou? Devolve. Não deixo. Inclusive até conversei com a irmã esses dias. Falei, irmã, você está destruindo o cérebro do seu filho. Você está destruindo o cérebro do seu filho. Porque você deixa ele na tela porque a gente quer tempo. A gente quer tempo. E a criança não dá tempo nem sossego. A gente quer tempo e sossego. A criança não dá nenhum dos dois. Ela vai querer brincar, ela vai querer bagunçar. Ontem eu tava brincando de bola com a Alice, mas essa mina parecia que... Nossa, parecia... Você quer tempo e vai o quê? Destruir. E sabe o que acontece depois? Vem a conta lá na frente. O seu filho vai criar um transtorno mental. Tem crianças com 5 anos de idade sendo internadas em clínicas psiquiátricas por conta de excesso de tela. Tem crianças sendo diagnosticadas com transtorno e déficit de hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade por excesso de tela. A ciência fala sobre isso. E as pessoas estão deixando de lado esse ensino. E não só criança, tá? A gente como adulto tem que tomar cuidado também. Nós como adulto temos que tomar cuidado. Porque ainda a nossa mente não está em evolução mais, porque nós estamos envelhecendo, mas você pode antecipar o envelhecimento, a destruição do seu cérebro. Você pode fazer com que isso se antecipe. Isso aí você tira porque você consegue ficar 2, 3 horas no celular. Você pega a Bíblia, você lê meia hora, você está dormindo. Aí, existe outra explicação científica para isso? É melhor ler, né? Hoje tem melhor ler. A leitura é tão boa para nosso cérebro, você não tem ideia. A leitura com moderação, tá? Com moderação, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu aconselhei um jovem, eu conversei até com o Luiz uma vez. Falei, Luiz, se você for estudar, meu filho, não dê mais do que 3 horas do seu dia para estudo, porque você precisa ter moderação. Porque se você estuda demais,
você vai enfadar o seu cérebro, enfadar a sua carne, e daqui a pouco você vai gerar uma confusão na sua mente, porque você vai sobrecarregá-lo de informação. Não é pecado a gente ler, mas se você sobrecarrega o seu cérebro de informação, você vai rapidamente criar uma crise, um transtorno, algo do tipo. É porque lá perto, lá na vizinha lá perto, onde eu moro, aprofundou muito ler a Bíblia, ficou meio variante da Bíblia. E não é só com a Bíblia, tá? É com qualquer tipo de estudo. É qualquer tipo de estudo, não é só com a Bíblia. Eu trabalhei com o pastor aqui. Ainda mais que você vai achar que você é melhor do que todo mundo. Esse é o problema. Aí é o pior. Sim, aí você Ele tá soberba. é autodestruição. Aí, já está destruído. Ele trouxe o medo no coração do camarada. É. Aí vai acontecer. O que ele entrou no coração do inimigo lá? Opa, vou subir as alturas e vou fazer meu trono acima do trono de Deus. Você igual a ele. Né? Pronto. A soberba entrou, aí ele. Eu trabalhei aqui com o referendo aqui, vou dizer o nome dele. Eu pensava na esposa dele, e aí, como é que é o pastor? Eu disse, não, beleza. Se quiser encarnar, ele senta lá para ler a Bíblia, não desce aqui não, já dormi no balcão que ensina melhor para ele. Eu e agora está comendo a palavra. Até porque, irmão Silas, até porque nem só de pão vive o homem, né? Esse cara é bom demais, rapaz. Se ele ler a palavra, eu vou comer, né? Então esses transtornos que a gente pode ter, não é só com excesso de tela, tá? Pode ser com excesso de trabalho, excesso de estudo, excesso de tela, excesso de rotina, excesso tudo que é excesso pode prejudicar nossa mente. Assim, a psicologia vai falar que a depressão é excesso de passado. As pessoas vivem mais no passado do que no presente. A ansiedade é excesso de futuro. As pessoas vivem mais no futuro do que no presente. E muitas das vezes sofrem por antecipação. E muitas pessoas sofrem no presente. Há uma distinção no nosso cérebro. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, que acompanha alguns vídeos dela. Ela fala que no seu cérebro não existe diferença entre passado e futuro. Tudo para o seu cérebro você sofre hoje. Se você lembrou de uma coisa 10 anos atrás e chorou hoje, o seu cérebro não está chorando por algo de 10 anos atrás. Ele está chorando como se tivesse acontecido hoje. Ele está sofrendo hoje. Por isso que nós temos que deixar o passado e viver o hoje como uma nova coisa. Porque o passado já foi lançado no mar do esquecimento. Deus não quer trazer o seu passado, Ele quer trazer o seu futuro, coisas novas para você. Mas até o nosso futuro a gente quer programar. Programar o futuro é errado? Não, mas querer vivê-lo no presente é. Porque se você quer viver o seu futuro hoje, no seu cérebro, na sua imaginação, você vai sobrecarregar sua mente e vai gerar transtornos. Há duas razões maiores para a pessoa ser depressiva. Primeiro, perder o ente querido, que você nunca vai na vida. Sim. Minha mulher, a situação da minha mulher hoje, por causa disso. Porque mataram o filho que ela mais não pega, ela pega com ele. Entendeu? É o caçula. Aí, como é que ela está hoje? Ela tem 1000 coisas por causa dessa maldita morte. Então, outra coisa, né? Também às vezes a atividade de um casal gostasse muito, de repente tem uma divisão rápida e se separa. A pessoa também, um deles vai sofrer uma depressão, porque tem o desejo de ela perder aquela pessoa. Então são duas coisas. Eu já conversei com o crente, ele até cabeleireiro. Eu corto às vezes o cabelo com ele, a pessoa fala assim, diz que depressão isso é coisa de crente. Mas qualquer pessoa passa por isso, mas não faz mais nada, não faz o cabelo aí. Meu cabelo deixa pra lá. Também que ele fez Qualquer um de nós. passa na vaia. Você julgar com frente. Esse Roberto contava lá que ele tinha depressão. Ficava lá sem vontade até de sair da cama. A mulher dele falou: você vai ter que entregar a igreja no dia que você está. Entregar a igreja, mãe. Deus vai me libertar disso aqui. Se eu entregar a igreja, aí eu vou pro buraco. E o pastor Américo falava muito sobre a questão de você ter confidentes.
ele focava muito nessa tese de confidentes. Porque tem pessoas que querem se isolar demais. A pessoa Você tem um amigo, mas é amigo. tem que ser amigo de verdade, né? É um amigo que você possa dividir com ele suas cargas e você sabe que ele não vai dividir com ninguém, vai ficar só ele. Mas hoje está complicado na família. Agora, outra razão também, viu, irmão? Também eu passei 2 meses em casa, eu queria falar com ele. Entrava no meu pai para empurrando, deitado no chão. Sabe, eu estava desesperado, ainda comigo mesmo. Que coisa terrível mesmo, né? Mas Deus não me deixou ser apanhado. Eu já imagino se eu e a mulher estivessem isso aí. Então eu escolhi é para cuidar dela. Ele quem cuida do outro. Graças a Deus que Deus ele fez uma grande coisa. Ela tomava muito remédio para dormir. Ela deixou, faz meses que ela deixou de tomar. E está no meio da beleza. Né? Está melhor, muito melhor. Né? Porque ela não fica viciada aqui, né? Eu não sou viciado em né? Passar remédio para mim, eu só vai acontecendo, né? Pode, chefinho. Falou? Não, vi. Obrigado. Agora vamos para o segundo subtópico aqui. Afetividade, emoções e sentimentos. Só fazendo uma correção aqui sobre a inversão, né, de emoções e sentimentos. O escritor traz para a gente aqui o quê? Emoções são reações rápidas e sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, tá? É que o escritor traz. É uma questão de discussão ainda, porque é tudo novo, né, para a ciência agora. A Bíblia já traz isso há muitos anos, mas para a ciência parece que é tudo novo. Inclusive transtornos novos sempre aparecem, pessoas com dificuldades novas sempre aparecem. Então nós vamos cuidar das nossas emoções, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Mas eu volto a dizer aquilo que eu sempre costumo falar, nós precisamos cuidar dos 3 de forma equilibrada, cuidar com saúde, não ficar comendo besteira todo dia, não destruir a sua saúde, controlar seus pensamentos, não deixar que eles dominem você, controlar suas reações. Nós sabemos que nem diante da física existe, para toda ação tem uma e para toda reação tem uma consequência. A consequência é inevitável. A ação que nós temos gera uma reação. A reação e a consequência é fatal para as nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, sente e as nossas ações. Porque é o cuidado que nós precisamos ter diariamente, né? Todos os dias nós temos que controlar pensamentos. Porque o dia que a gente não dorme bem, parece que a nossa mente está aquela turbilhão de coisa. Não conseguiu descansar direito, o sono não bateu direito, não entrou num sono profundo. Uma vez até trouxe no estudo que a gente faz aqui sobre a questão do sono, a importância do sono. Se você entra num sono profundo, o seu cérebro realmente está descansando. Porque o sono profundo, se eu não me engano, não é nem 4 horas de sono profundo que você tem. Você deita ali, existem os estágios do sono, né? Você deita ali, daqui a pouco você tá meio dormindo, já viu falar meio dormindo? Tá com o olho assim, daqui a pouco você dá uma pescada, dá aquela acordada, desperta, daqui a pouco dorme de novo. Entrou no sono profundo, já era. Eu era assim, depois que eu tive algumas dificuldades psicológicas, o meu sono já não é a mesma coisa igual antes. Mas antes, quando eu dormia, a Rafa era pequena, ela chorava. Oxi! Aquela perguntou, você não viu ela chorando? Eu falei, eu não. Oxi, eu era longe essas horas. Porque a gente é num estágio de sono profundo. E a gente precisa de ter um sono profundo. Para você ter ideia, e muitas pessoas até perguntam, como é que uma mãe consegue? Olha, para você ter ideia, como é que a mãe consegue acordar várias vezes na noite e de repente não tem nenhum problema? Porque o seu organismo, o organismo da mãe, quando ela está em fase gestacional, os seus hormônios já estão todo preparados para aquilo. A mulher, quando ela ganha o bebê, ela tem mais facilidade para despertar. Ó, pra você ter ideia, parece um despertador automático. A criança deu, a mulher já acordou. Pronto, já está lá perto da criança já. Porque o seu hormônio é preparado para isso. Deus faz tudo perfeito. Deus nunca vai fazer nada fora do controle, nem fora do normal. Deus faz tudo perfeito. Então essa é a necessidade que nós temos de aprender isso, que Deus é perfeito em tudo que faz. A mulher desperta ali, já vai cuidar da criança. Pronto.
Então nós precisamos cuidar das nossas emoções, entender que tudo que é aquilo que age no nosso emocional, ele não é eterno. As nossas dores emocionais não é eterna, nosso sofrimento emocional não é eterno, ele passa. As nossas preocupações, as nossas infidelidades, aquele momento de infelicidade, ele passa. Se nós colocarmos isso na nossa mente, pode observar, se eu já tive essa experiência comigo, havia um momento tão difícil na minha vida, eu coloquei na minha mente, vai passar. Eu colocava isso na minha mente, vai passar. Eu fazia a minha oração, fazia a minha leitura, ouvia uma pregação, tantas vezes eu chorei ouvindo pregação, falei, vai passar, e realmente passou. Se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje. E passou. Nós temos que colocar isso na mente, tudo que vem como um turbilhão de coisas na nossa vida, isso passa. E tem até pessoas que brincam, se até a uva passa, porque o sentimento vai passar. Isso passa, isso termina, isso não vai dominar a nossa vida. O tópico 3, o subtópico 3, o primeiro tópico fala sobre principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São 6 emoções básicas do ser humano. Quem é que nunca sentiu alegria? Ah, todo mundo sentiu alegria. Quem é que nunca teve medo? Todo mundo sentiu medo. Uma vez assisti na época aqueles jornais, por isso que é muito perigoso você até colocar uma criança na frente de jornal. Eu assisti um jornal quando pequeno, que naquela época eles não tinham tanto filtro como tem hoje. Eles mostravam realmente toda aquela situação. E uma mulher, pra você ter ideia, eu lembro até hoje, uma mulher tinha, acho que um ônibus tinha passado por cima da cabeça dela, e eu tinha visto aquilo. Eu imaginei durante a noite, eu deitado, aquela mulher vindo andando daquele jeito que eu tinha visto na imagem, e eu perdi meu sono. Olha só a reação de medo. Por isso que é importante entender que o medo não domina a gente. Se a gente controlar, a gente tiver aquele autocontrole, a ciência fala sobre algo interessante. Quando fala o controle do eu, não é o orgulho, tá? É você controlar as suas próprias emoções, é o seu ser, você como ser humano, controlar as suas emoções e você dominá-las. Colocar em rédea curta, que eu costumo dizer, colocar em rédea curta. Se vem um sentimento de ódio, esse sentimento não vai dominar o meu coração. Elimina. A gente tem essa capacidade. Uma vez aconteceu comigo, eu parei no meu carro na frente de uma casa, do lado direito da rua, e o rapaz morava do lado esquerdo, e ele falou que o meu carro estava atrapalhando ele sair do lado da casa dele, que é do lado esquerdo, e falou pra mim, chamou minha atenção. Eu falei, não, é rapidinho, eu já tô saindo. Qual é a minha vontade? Ela respondeu a altura, não era? Falou, vai cuidar da sua vida. O meu carro é meu, tô parado do outro lado da rua, não tô parado na frente da sua casa. Essa era a minha vontade. Mas eu me contive ali, falei, respirei fundo e fui pra minha casa. Falei, não, é rapidinho, eu já tô saindo. E dei as costas e fui embora, não falei mais nada. Aquilo começou a remoer no meu coração. E qual era o sentimento? Por que você não respondeu? Por que você não deu a resposta pra ele? E depois eu comecei a controlar. Falei, não, isso aqui não é uma atitude que eu tenho que ter. Não é uma atitude que vai me dominar. Daqui a pouco aquilo passou. Hoje eu olho pra ele normal. Ele não fala comigo, mas daqui a pouco qualquer dia eu vou lá passar na frente dele. Falou, meu irmão, tá precisando de ajuda, alguma coisa aí? Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Hoje eu não tenho rancor, não tenho raiva, não tenho nada. Se ele tá guardando rancor, eu particularmente eu não posso controlar as emoções dele. Mas se eu tiver a oportunidade, e eu creio que Deus vai me dar a oportunidade, e é naquela oportunidade, por exemplo, quando você fura o pneu do seu carro, você precisa de ajuda. É nessa oportunidade que a gente consegue mostrar a diferença do que nós somos. Então as nossas emoções são controladas. Essa questão de raiva a gente pode. O que a Bíblia fala pra gente? Irai-vos e não? É ireis ou irai-vos? Responde aí, chefinho. É ireis ou irai-vos? Ireis ou irai-vos? Deus está sempre irado. Irai-vos e não... Oh, é lá, vocês. Ele não permanece, mas Deus fica irado. Se alguém achar o versículo aí, pode ler, mas se eu não me engano é irai-vos e não pequeis. Só escrito que eu li agora. Quando alguém quer imaginar uma situação com você, quer uma briga,
Ele não tem razão, você quer acabar com a conversa? Tem razão para ele? É. Você tem razão, meu amigo. Deus abençoe, viu? Aí o cara fica, tem razão? Acabou a conversa. Agora um puxa para um lado, puxa para o outro. Entendeu? A minha mãe dizia para nós, quando eu disser uma coisa para vocês, embora que você tenha razão, você tem que ter razão na minha. Você não tem razão. Eu tenho razão. Não discuta comigo. Você está errado ou não, a razão é minha. Alguém encontrou aí? Se alguém encontrou, pode ler, tá? Porque ireis tem sentido de ir. Irai-vos tem sentido de ira. Irai-vos se não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui é outro problema muito grande, que é inclusive casal, tá? Vou falar agora. Casal tem dificuldade de resolver o problema no mesmo dia. E deixa para 2, 3 dias. E quando não resolve no mesmo dia, o que é isso? Você está colocando o sol sobre a sua ira. Você está guardando sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza. Isso vai só acumulando no seu coração. E tem gente que acha que não tem necessidade de você ter um bom diálogo, uma boa conversa, uma boa afinidade. Essas mãos fazem barulho. Uma boa afinidade com a pessoa. E não é só questão conjugal, mas em qualquer ambiente. Você não pode deixar de resolver, deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Como eu falei, a gente sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se a gente não resolver hoje, vai resolver o quê? Se amanhã a gente estiver vivo ou não, a gente nem sabe. Obrigado, chefinho. Obrigado quem achou o versículo aí também. Qual é o som que tem que não temos que deixar se for sobre a nossa ira? Eu acho que fala mais a questão do dia mesmo, né? Se alguém tiver alguma outra interpretação, pode falar, não tem problema. Alguma outra visão, alguma... ou o próprio contexto. Eu acho que eu penso o seguinte, a pessoa se quiser daquela situação, resolve. Sim, de forma rápida, né? Resolver sentimentalmente, põe o sentimento para funcionar. Eu vou mandar uma coisa, você não quer mais saber disso. Entendeu? Outra coisa que às vezes a pessoa faz assim, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e a noite vem e nós temos que estar preocupados para que a noite não venha e nós vivamos na escuridão, estejamos na escuridão. Por quê? A noite não é depois do dia que vem essa noite. É que as coisas espirituais nós estamos sempre vivendo em dias escuros. Mas quando fala nessa noite, é assim de segurar. Está falando de dificuldade, está falando de questão espiritual. Não é um dia literal, Não, é claro que não. É nada a ver com dia e noite. Nós temos que passar o dia, só pode ver a noite. Nós estamos pode sempre chegar no dia enfrentando a noite, noite, que é a hora do dia. noite de dificuldades, noite de problemas, situações. Isto são as noites que nós temos que começar a comentar. Então a gente tem que ter sim, tem sempre comparações, metáforas, hipérboles, a Bíblia traz esses sentidos. Mas há alguns pontos que a gente tem que observar realmente quando o irmão Silas fala sobre a questão do não deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Pode ser uma metáfora, uma comparação. Por quê? Para você resolver de forma mais breve, mais rápida. E não deixar o quê? Para amanhã o que você pode resolver hoje. Porque o momento, quando fala amanhã, existem várias interpretações. Pode ser o dia de amanhã ou pode ser daqui 1 hora. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 1 hora. Então isso pode encerrar. Então, para a gente finalizar aqui, fala sobre surpresa, nojo, tristeza. Quem é que nunca sentiu nojo de alguma coisa? É interessante que o nosso cérebro é tão perspicaz em alguns aspectos. É resolução de conflitos antes que o dia se encerre ou o momento oportuno, né? Obrigado, Romero. O nosso cérebro é tão incrível que a gente sente nojo de algo que a gente nunca comeu. Quem é que nunca aconteceu isso? Sente nojo de algo que você nunca comeu. Quem é que nunca sentiu isso? Vê uma comida na TV lá, aquele negócio assim...
Quem é que nunca sentiu nojo de algo que não comeu? O nosso cérebro é assim, ele tende a rejeitar algumas coisas que a gente nunca experimentou. É muito natural que isso aconteça. Criança, acontece muito isso com criança. Ela fala, eu não gosto disso. Mas ela nunca comeu. Ela nunca experimentou aquilo. Por isso que a gente tem que ter uma regra que nem lá em casa é assim. A minha filha, ela fala, eu não quero feijão. Eu falei, você vai comer feijão. Eu não gosto, você vai comer isso aí que tem. Eu estou ensinando elas a aprender a se contentar com o que ela tem e falar que não falar jamais que não gosta de uma coisa sem ter comido antes, sem ter experimentado. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Vai comer para aprender a gostar. Ou para não gostar de vez. Vamos lá. Quarto subtópico do primeiro tópico: inveja, ira e ódio. Quem é que nunca sentiu inveja de alguém? Quem é que nunca sentiu ódio? Quem é que nunca se irou? É aquilo que Jesus fala, né? Aquela multidão. Quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. A gente sente inveja, a gente sente ira, a gente sente ódio. E eu falo que é um sentimento comum para qualquer pessoa. Isso confronta muito a nossa vida como cristão, porque às vezes vai vir sentimento de inveja no nosso coração e de falar, mas eu sou cristão, por que esse sentimento está vindo no meu coração? Vai vir aquele sentimento de raiva, de ódio, mas eu sou cristão, por que esse sentimento está vindo no meu coração? Mas além de cristão, você também é ser humano. Você é dotado de emoções, sentimentos. Você é ser humano. Por isso que a Bíblia ensina para você fugir da aparência do mal, fugir de pensamentos ruins, pensar em coisas boas, como Paulo fala aos Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo é isso que é Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo é agradável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, o que nós temos que fazer? Pensar nisso, porque a nossa mente pode gerar muitos sentimentos ruins. E eu falo por experiência própria, eu já senti inveja, eu já senti ódio e eu já senti raiva. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar disso. Não tenho vergonha nenhuma. Uma vez uma pessoa bem próxima, há muito tempo atrás, uma pessoa bem próxima de mim, recebeu uma palavra. Ah, irmão, daqui pouco tempo você vai trocar de carro. E essa pessoa conseguiu trocar de carro. O que veio no meu coração? Fala, poxa vida, eu estou há tanto tempo com o meu carro velho e eu não consegui trocar ainda. Isso é o quê? O que é isso? É inveja. Aquela pessoa conseguiu e eu não. Mas nós somos capazes de eliminar qualquer sentimento ruim que venha no nosso coração. Tem um pastor que falou, palavra, não tinha nada que você falou, tá falando. O negócio você tem que pensar no que você vai falar. Eu fui empresário por alguns minutos uma vez. Lá vem ele. Uma irmã lá, aí encontramos um. Aí o irmão me chamou assim, cheio de lágrimas, eu vou ter uma palavra para você. Só eu vi o senhor sentado do lado de uma mesa no escritório. E lá na porta estava o seu carro, quando daquele artigo 2000 aqui dentro. É porque você não recebeu. Se tivesse recebido, Muito bem, rapaz. Estava lá sentado, estava com ele. Aí a irmã que estava lá, tinha 2 filhos adolescentes. E ela ouviu a profecia do carro. Aí eu fiquei pensando. Isso é bom, hein? Aí depois eu vim para a realidade. Senhor, se foi tu que falou, acontece, não vai acontecer nada. Parece que estava na minha cabeça. Quando a irmã chegou para mim, você depois não me irmã. Irmão, quando o senhor estiver na sua empresa, dá emprego para o meu filho. Falou, farei isso, minha irmã. Em nome de Jesus. Mas eu não sei o que, eu não vou um carro. Pode ser o carrinho do irmão. Ele não estava na vida, né? O cara nem foi empresário, já estava muito empregado já. Então o cara joga na navegação. ó, eu vou entrar no mérito. Eu vou entrar numa questão aqui que o Silas falou,
Nós sabemos ainda que existem pessoas que são usadas por Deus para trazer algo da parte de Deus. Quem é que não acredita nisso? Todo mundo acredita que Deus pode usar pessoas para poder falar com a gente, não pode? Quem é que... encontrar aquele irmão, eu vou falar pra ele, ó, não aconteceu nada não. Agora eu vou falar uma coisa para você, irmão Silas. Uma certa feita, uma pessoa... Ó, calma aí. Ordem no tribunal. Uma pessoa conhecida chegou a receber uma palavra de Deus por meio de uma pessoa. Chegou para ela e falou: eu tenho colocado os caminhos para você diante de você. Só basta você o quê? Tomar atitude. Porque tem coisas que Deus fala, mas tem coisas que é atitude nossa, que nós podemos tomar. E aquela pessoa recebeu aquela palavra, o que ela fez? Tomou atitude. E ela conseguiu realizar aquilo que realmente tinha sido dito. Porque depende de nós também tomar atitude. Se Deus falou para você, mocinho, que você ia ser empresário, você acha que ia ser empresário sentado no seu sofá assistindo jornal? Você tinha que tomar atitude. Ficar só passeando com o cachorro, você não vai ser empresário. É atitude. Usa alguém para nos falar alguma coisa. Nós precisamos crer, mas precisamos ter atitude. Sim. O que eu tenho hoje é que eu tive atitude. Então. E acreditar naquilo que a irmã falou para mim, que Deus quer falar. E daí tá certo. Então, Agora o negócio do carro lá, eu não fui na empresa, eu fui comprar o carro e... Tá vendo, ó? Você só não, ó. Uma coisa os irmãos podem cobrar de você, inclusive aquela mãe. Os filhos dela podiam estar empregados na sua empresa. Porque você não tomou atitude de ser empregado. a pessoa faz uma oração, pede o serviço para Deus, mas fica deitado até 10 horas, que é que Deus não consegue. Vamos lá. Vamos voltar aqui, gente, senão não vai dar não. Tá acabando já. É um assunto muito complexo, a gente não saiu nem do primeiro tópico ainda. A gente vai conversando sobre isso, discutindo um assunto. Vamos falar sobre controle e gerenciamento emocional. Quem é a história bíblica que traz sobre Caim? Quem conhece Caim? O que Caim fez? Matou Abel. Mas antes dele fazer, o que Deus falou para ele? O seu sentimento, cabe quem dominar? Você. É você que domina. É nós que dominamos. Mas a Bíblia fala, já vi profetas. Muitas vezes, Deus deu a sabedoria para você examinar o profeta. Profecia, né? A Bíblia fala para examinar a profecia. E o profeta também. Só profecia. Infelizmente, Deus não deixou essa... Felizmente, né? Porque já pensou você fazer examinar o profeta, né? Se for, é uma geral. Pensa comigo, ó. Pensa comigo, se você for examinar o profeta, você não recebe nada de Deus. Porque você vai analisar o profeta, que é falho. Todo ser humano é falho. Todo ser humano tem as suas falhas. Mas se for examinar a profecia, a palavra que Deus deu, aí sim. Deixa o profeta de lado, a profecia veio, se cumprir é Deus que está falando e pronto. Entre essas duas profecias que aconteceu comigo, a primeira... Você tá com remorso. Isso é ser remorso. Fez ele ficar com remorso. Irmão Silas, eu fiz você ficar com remorso, tá vendo? Que era pra você ser empresário. E você não é. De qualquer maneira, eu sou empresário. Teve uma casa lá em casa, a casa que Deus me deu, e teve a vida que eu estou ministrando. Tem que cuidar das poucas coisas que eu tenho. Ainda tem uma casa na praia ainda. Eita glória. Oi? Então nós temos que ter o controle. Esse controle que fala é gerenciamento emocional. A ciência traz isso como gerenciamento emocional.
Muitas pessoas falam que existe inteligência emocional. Quem já ouviu falar sobre isso? Mas como é que existe inteligência emocional sendo que a emoção não é inteligente? Já viu uma pessoa agir com inteligência emocional? Já viu uma pessoa emocionada agir com raciocínio? Com razão? A pessoa emocionada não age com razão, ela age por sentimentos. E logo os sentimentos são condutores e não. Então nós temos que ter um gerenciamento emocional, porque toda a nossa reação tem uma reação. Todas as nossas decisões têm uma consequência, nós temos que tomar cuidado. Aquele versículo que eu falei, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. As emoções podem fazer com que nós pecamos contra Deus. Se nós dermos lugar à raiva, à inveja, à tristeza e outras emoções reiteradas que podem ser expressões de pecados enraizados no coração. E nós temos que jamais deixar que nenhuma raiz de amargura brotando. Olha, pra você ter ideia o risco que é. Não deixe que raiz de amargura brote no seu coração. Quem já teve a experiência de ver uma árvore muito grande e sabe que a raiz da árvore é maior do que a árvore, né? Quem já viu um iceberg sabe que a parte de baixo do iceberg é maior do que a ponta de cima. Depende da árvore, né? Depende da árvore. Mas de alguma forma ela pode ter a sua firmeza ali. Então em alguns aspectos a raiz tem que ser. Então quando a raiz de amargura brota no nosso coração, o que ela acontece? Ela nos perturba. A Bíblia fala, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe vocês, ou perturbe-nos ao ponto de a gente pecar contra Deus. Então nós temos que jamais deixar que um coração altivo domine nosso coração, emoções negativas dominem, negar os pensamentos ruins, jamais deixar com que a soberba tome conta do nosso coração, para que a gente jamais possa transgredir contra o nosso Deus. E existem os aspectos positivos da emoção, que é o quê? Certas emoções trazem muitos benefícios. Existe algo tão interessante que eu esses dias eu aprendi ouvindo um desenho das crianças. É medo bom e medo ruim. Quem já fala sobre isso? Para todo mundo o medo é o quê? Ruim. Mas existe o medo bom e o medo ruim. Olha pra você ter ideia como é tão doido, né? Se você sobe num penhasco, o que faz você não pular daquele penhasco? O medo. É o medo quê? É o medo bom. Porque você não vai pular. Agora o medo ruim, o que vai fazer? Aquelas pessoas que não pensam, não raciocinam meio doido da cabeça, vai sentir ele sente o medo, mas ao mesmo tempo a adrenalina é maior. O que ele vai fazer? Ou pega, se fosse aqueles negocinhos que pendura, que sai do lado pro outro, esqueci o nome. Tirolesa. Ele não vai nem com uma trava de segurança nem nada, ele vai com a mão mesmo. Tem gente que é meio doido e faz isso. Na internet você vê um monte de gente, aí sabe o que eles fazem? Eles sobem naqueles prédios mais altos, escalando pela parte de fora do prédio sem segurança nenhuma. A pessoa tá com, sei lá, com o da cabeça, não tá sentindo medo de nada, só pode. E é um medo desse... O camarada chegou, o cara tá assim na ponte e queria se suicidar, pular para morrer. Aí ele chegou e disse, meu amigo, eu não deixo o cara atrás, não, se pular vai ser morta. Ou é isso que você quer? Eu quero pular, então pule logo. Cuidado, irmão seu, isso aí é crime, hein? Instigação a suicídio é crime, hein? Cuidado. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Falsa. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Existe a questão da autonomia do ser humano e existe a questão da falsa autonomia. O ser humano tem autonomia? Tem. Mas existe a questão da falsa autonomia. Você achar que pode fazer alguma coisa e não sabe e não tem como fazer. A gente querer fazer algo que é impossível que nós possamos fazer. Confiar na nossa própria capacidade de fazer tudo, que nós não temos essa capacidade. Eu tive experiência com isso. Eu achava que eu poderia controlar. Inclusive, vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Sabe que quando eu vi uma pessoa depressiva com ansiedade, sabe o que eu falava que era? Frescura. Até eu senti aquilo que aquela pessoa tinha. E algo que eu não desejo para nem o meu pior inimigo. Olha que eu não tenho inimigo. Se eu tiver, eu não desejo para ele. Porque é um sentimento horrível. É uma dor imensa. É algo que você, ao mesmo tempo que você tenta controlar,
Ó, pra você ter ideia, você pensa para controlar, e quando você pensa, você está pensando mais ainda, você está gastando mais ainda energia. Você está gastando mais ainda o seu cérebro. E é o que eu não desejo nem para o meu inimigo. Então esses sentimentos, essa capacidade que nós achamos que temos, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus de profundidade, com integridade, a gente não consegue controlar isso. Porque o que me ajudou, sabe o que foi? Eu não tinha ninguém para conversar. Porque em certos momentos ninguém vai compreender o que você sente. Eu conversava com a minha esposa às vezes eu falava para ela, eu falei para ela, é importante às vezes você falar, ainda que as pessoas achem você de louco. Porque a psicologia fala que a cura vem pela fala, ainda que as pessoas achem que você é louco. Eu cheguei para minha esposa e falei, a minha vontade é largar tudo e sumir. Eu falei para ela testemunha aqui, ela tá aqui na minha frente. Eu falei isso para ela. De pronto, naquele momento ela não entendeu, depois ela começou a observar isso. E há um tempo quando ela fala, aquele momento que você estava meio ruim da cabeça, fala assim pra mim, bem animadora, aquele tempo lá que você estava meio ruim da cabeça, mas aquele momento ela não entendeu, ela veio entender o quê? Depois. Então jamais, quando a pessoa estiver passando por um momento difícil, não diga que é frescura, tente ajudar de alguma forma, tente ouvir, porque tem gente que está numa situação, ela não quer que você fale, ela quer ser escutada. Ela não quer que você enche o saco dela. Ela quer que você só pare para ouvir. Porque muitas pessoas vão no psicólogo. Não é errado, tá? De forma alguma. Porque é necessário. O psicólogo, ele fala alguma coisa para você, dificilmente ele vai ficar conversando com você, falando um monte de coisa. Ele vai sentar lá e te ouvir. Vai te colocar numa cadeira mais confortável e você vai começar a falar e desabafar tudo. Vai jogar tudo para fora. E isso aconteceu comigo, sabe o que me aliviava? E eu jogava tudo para fora em oração. Eu ajoelhava, eu chorava igual uma criança. Quando quer uma criança pequenininha, quando quer mamar. Eu chorava igual uma criança. É uma coisa que eu nunca me arrependi, nunca vou me arrepender de ter chorado aos pés de Jesus. Porque foi Ele que mudou a minha história e mostrou que a minha autonomia depende dEle. O que eu faço depende dele. O que eu vivo depende dele. A minha saúde depende dele. O meu futuro depende dele. Tudo que eu tenho depende dele. Então existe essa questão de falsa autonomia humana. As pessoas falam, pensamento positivo. Gente, tem que tomar cuidado com isso. Pensamento positivo pode dar certo em alguns aspectos, pode. Mas é melhor você ter um bom gerenciamento do que ficar pensando, vou pensar em ser rico, Você pode chegar a ser rico? Pode. Eu também tinha esse pensamento. Eu falava para minha esposa, eu quero ser rico antes dos 40 anos. Mas qual era o meu objetivo como cristão ser rico? E o que eu pensava? Vou comprar uma casa grande, vou comprar um carro de luxo, eu vou criar um monte de negócios. Eu tinha capacidade para isso, como ser humano, com inteligência? Tinha, como ser humano eu tinha. Mas Deus não permitiu, porque Ele sabia do meu futuro. Até o ponto de Ele me fazer entender que tudo aquilo que eu planejava era para o meu próprio deleite, para a minha própria vontade e para a minha destruição. Olha para você entender o risco que a gente corre em achar que tudo isso... Então existe a questão da obediência, humildade e oração. Nós temos que ser obedientes, humildes e orar a Deus. Que a soberba precede a ruína e a queda. A humildade faz o quê? Que você seja exaltado. E não é ser humilhado, tá? Diferente. Eu até comentei esses dias de manhã, no sábado de manhã, que tem pessoas que falam, os humilhados serão exaltados. Onde está escrito isso, pelo amor de Deus, gente? Onde está escrito isso? A Bíblia fala que aquele que a si mesmo se humilhar diante de quem? Diante de Deus, não é diante de pessoas. Aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E para a gente finalizar, tudo que nós temos, nós precisamos gerenciar. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não controlam a nossa vida, os nossos pensamentos não controlam, mas se lançarmos diante de Jesus toda a nossa ansiedade, se colocarmos as nossas petições diante de Deus, Ele responde, Ele guarda, Ele cuida, Ele livra e Ele traz a paz que excede todo e qualquer entendimento. Que Deus